Olá, é um prazer poder estar com vocês, dando início ao nosso curso de Introdução à Bíblia. Eu quero dizer da alegria de poder estar com vocês por um período nessa cadeira. Meu nome é Robério Azevedo, eu sou pastor presbiteriano e, acima de tudo, um servo de Deus como vocês. Deixe-me dizer qual a expectativa que eu tenho desse curso. Bom, a primeira expectativa é que eu possa, de alguma forma, contribuir com vocês no conhecimento, no aprofundamento do conhecimento bíblico, mas, acima de tudo, no conhecimento experimental da Bíblia. Uma das coisas que nós observamos hoje é que muitas pessoas, algumas vezes, conhecem a Bíblia, mas não têm conhecimento experimental, eles realmente não têm vivido as verdades que a palavra de Deus ensina. Então, meu objetivo é que eu possa contribuir com vocês. Deixa eu compartilhar com vocês o tema da nossa primeira aula. Nós vamos tratar hoje do assunto Introdução Geral da Bíblia, aula 1, as diferentes abordagens e a sua natureza divino-humana. Esse será o nosso objetivo. Então, deixe-me dar início à nossa aula, fazendo uma oração a Deus, pedindo a sua graça sobre nossas vidas. Senhor, nós louvamos o teu nome, pedimos a tua graça quando vamos estudar sobre a tua palavra. Nos conduz em todas as coisas. Que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos a início da nossa aula. Quando nós vamos falar da Bíblia, obviamente todos nós conhecemos a Bíblia. Não é um livro desconhecido para muitos de vocês. E o nosso objetivo, eu espero que ao longo desse curso você possa primeiro acompanhar. Você deve ter recebido um guia de aula, eu espero que vocês acompanhem, façam anotações e também vão fazendo as leituras de aprofundamento e tirando as dúvidas no fórum, para que assim vocês possam crescer e eu estou disposto a ajudá-los também no que vocês precisarem. A nossa aula de hoje vai tratar sobre a Bíblia, uma introdução. Como a nossa matéria bem nos diz no título, é uma introdução, então isso significa que muitos assuntos que nós vamos tratar sobre aqui, de forma introdutória, vocês verão em outras matérias, obviamente de uma forma mais aprofundada. Então, é esse primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. A importância da Bíblia, ela é reconhecida não apenas por nós cristãos, mas mesmo no meio secular. Ou seja, é um livro que, obviamente, todos, de alguma forma, reconhecem a sua importância, quer seja um cristão, quer seja um judeu, quer seja até um crítico, mas que reconhece a importância do livro em si. Obviamente, existem diferentes compreensões com respeito à origem da Bíblia. O cristão tem uma compreensão diferente de uma pessoa que não é cristã da Bíblia, isso é óbvio. Há também compreensões diferentes com respeito à natureza da Bíblia. Há muitos que acreditam na Bíblia como nós acreditamos como palavra de Deus, e outros entendem que a Bíblia é um livro comum como outro qualquer. Sobre o conteúdo da Bíblia também há divergências sobre isso. A forma da Bíblia, a própria estrutura da Bíblia, como alguns entendem, nós vamos também tratar desse assunto. E o valor, qual o valor que a Bíblia tem de fato para nós? Também existem posições diferentes. Então nós vamos abordar um pouco tudo isso ao longo do nosso curso. Então, vamos começar com uma pergunta mais simples e mais básica. Pergunta mais simples e básica do curso. O que é que significa a palavra Bíblia? Bom, acho que a maioria sabe, a palavra Bíblia é uma palavra latina que vem do grego, significa livro. Né? Algumas vezes também nós vamos encontrar esse termo livros, o significado básico da palavra. E esse termo Bíblia, que significa livro, algumas vezes aparece no próprio Novo Testamento, vemos Mateus, capítulo 1, versículo 1, onde a palavra em grego biblos aparece. No entanto, o termo mais comum que a própria Bíblia dá a esses livros considerados inspirados, a própria Bíblia fala das Escrituras, e é exatamente esse termo. Nós vamos encontrar a Bíblia comumente sendo chamada de Escrituras, no plural, ou Escritura, no singular, ou algumas vezes Sagradas Letras, como Paulo fala quando ele escreve a Timóteo.
Então, esse é o termo que nós vamos encontrar várias vezes no próprio Novo Testamento, se referindo naquele período ao Antigo Testamento como escrituras ou escritura no singular ou sagradas letras. Esses são os termos mais comuns. Como nós sabemos, a Bíblia, quando você pega a Bíblia, você vai observar que existem aquilo que nós chamamos os dois testamentos. A palavra testamento significa literalmente concerto, mas uma tradução melhor seria a ideia de aliança. Nós vamos encontrar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, que narra a história da criação, sobretudo a história do povo de Israel, e nós vamos encontrar o Novo Testamento, que começa em Mateus, falando da vinda do Messias, Jesus, e vamos encontrar os Evangelhos, depois no livro de Atos, onde nós encontramos informações sobre a história da igreja, e também nas cartas do apóstolo Paulo, e nas demais cartas do Novo Testamento, culminando com o livro de Apocalipse. Então, a Bíblia é um livro que tudo começa lá em Gênesis, numa terra, Deus com o homem, né, criando o primeiro casal, uma história que se desenvolve e tudo vai terminar também na terra, Deus com o seu povo, a Nova Jerusalém. Então, a própria Bíblia mostra essa unidade, mas é muito comum se falar em dois testamentos ou duas alianças, e nós vamos falar um pouco a respeito disso. Primeiro, o próprio texto aí que você está vendo na ficha, de 2 Coríntios 3,14, o apóstolo Paulo vai se referir a respeito dessa antiga aliança, embora ele possivelmente esteja se referindo mais especificamente aos livros de Moisés. Essas divisões na Bíblia, elas também, às vezes, são diferentes de acordo com os grupos religiosos. Então, existe uma diferença com respeito a quais livros são inspirados e como eles são divididos. Eu quero passar rapidamente com vocês. Eu creio que a maioria também já sabe isso, mas é bom relembrar, possivelmente existem pessoas que estão começando assim do zero e precisam saber também disso. Então, por exemplo, de acordo com a tradição judaica, que obviamente acredita que apenas o Antigo Testamento é a palavra de Deus, eles geralmente dividem o Antigo Testamento em três partes. A lei, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, que são os livros que nós chamamos de Pentateuco, ou como eles chamam de Taná. Eles dividem os profetas, eles chamam profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, no caso aqueles 12 profetas menores. E os escritos, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, eles dividem, na verdade, todo o Antigo Testamento em três partes. A lei, os profetas e os escritos. Então, os judeus eles fazem essa estrutura do Antigo Testamento. Geralmente, eles fazem um cômputo de 24 livros, embora o Antigo Testamento, nós temos 39 livros, mas é apenas uma questão, os livros que eles compreendem que são inspirados, os judeus, são os mesmos nossos. Essa diferença de número é porque, algumas vezes, eles unem um livro com o outro, né? Como Esdras, Neemias, e conta como um só. E nós, geralmente, contamos como dois. Mas o cânon judaico do Antigo Testamento, os livros, com respeito aos livros, é igual ao que nós temos na nossa Bíblia, o que nós contamos como 39 livros. O cânon protestante, na nossa tradição protestante evangélica, iniciada na Reforma, nós acreditamos nos 39 livros do Antigo Testamento e nos 27 livros do Novo Testamento, formando um total de 66 livros. E a nossa divisão, geralmente, nós falamos do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, você pode ver aí na ficha, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros de sabedoria e poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os profetas, e aí nós temos geralmente a gente faz essa divisão dos profetas maiores e menores, eu coloquei apenas profetas mesmo.
E temos também, que nós entendemos que é a palavra de Deus, o Novo Testamento, e aí nós temos os Evangelhos e Atos, Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos. Temos as epístolas, tanto as paulinas como algumas epístolas gerais. Eu coloquei apenas epístolas, e temos o livro de Apocalipse, também chamado de Revelação. Então, esse é o nosso cano, aquilo que a gente acredita que é a palavra de Deus. A gente futuramente vai discutir um pouco mais sobre essa questão do cano. Com respeito à Bíblia católica, o Novo Testamento é igual ao nosso, o Antigo Testamento há um acréscimo de alguns livros que são inclusive chamados pelos próprios católicos de livros deuterocanônicos. O que é que significa? Esse termo aqui significa que para eles até mesmo esses livros teriam um valor um tanto secundário em relação aos demais, embora estejam também no cânon. Esses livros entraram no cânon católico sobretudo devido à Septuaginta. É bom lembrar que mais ou menos 300 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido em grego, naquilo que nós conhecemos como Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego, do hebraico para o grego, algumas porções de aramaico também, que há no Antigo Testamento, mas foram traduzidos esses livros para o grego, segundo os estudiosos hoje, por um processo, vários tradutores. Já não se acredita mais na lenda de que foram 70 homens que traduziram, como é comum, por isso que esse nome Septuaginta, mas se acredita que foi um processo de vários tradutores. Alguns livros, como os Salmos, são mais literais, outros são mais parafraseados. Bom, mas o fato é que na tradução da Septuaginta se colocou também esses livros a mais, e nunca foram reconhecidos pelos judeus como livros de fato inspirados, mas que foram livros muito conhecidos, mesmo na época de Cristo, livros conhecidos, inclusive os autores do Novo Testamento, algumas vezes em suas citações, considerando que muitos dos leitores judeus que não viviam na Palestina não conheciam o texto hebraico, eram mais familiarizados com a Septuaginta, às vezes citam os textos do Antigo Testamento usando a própria Septuaginta. Ok? Então, nós, através desse processo, esses livros chegaram no cânon. Depois esse livro foi traduzido, a Septuaginta foi traduzido para a Vulgata, que foi o texto, sobretudo, da Igreja Católica, o texto central, a Bíblia, a versão central, vamos dizer assim. E é por isso que o catolicismo tem esses livros a mais. A Igreja Católica, a Igreja, aliás, Ortodoxa Grega, ele tem outros livros, me parece que é Esdras, um outro Esdras, e tem, acho que terceiro e quarto Macabeus, se não me falha a memória. Algumas igrejas siríacas também, até hoje, não reconhecem alguns livros do Novo Testamento, como 1 e 2 Pedro, Judas. Então, eu estou mostrando isso para vocês entenderem que, no arcabouço geral, as igrejas protestantes, evangélicas, de modo geral, entendem que esses livros, esses 66 livros, são os livros inspirados. Mas eu estou trazendo essas informações para vocês compreenderem um pouco essas diferenças, né? É comum os católicos terem também a Bíblia, e você já sabe que existe essa diferença. Agora vamos tratar de algumas perguntas sobre a Bíblia, algumas perguntas cruciais, né? A pergunta é: o que é e quem escreveu a Bíblia? É uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. Quem é que escreveu a Bíblia? O que é a Bíblia? Que tipo de livro é a Bíblia? É só um livro de literatura? Essa é uma pergunta que, ao longo do curso, nós precisamos responder. A Bíblia é um produto do homem, né? Uma obra que realmente foi criada pelo homem, que cada um inventou, e alguém então pegou e juntou esses livros e atribuiu a Deus. Será que isso que é a Bíblia? Quem é que escreveu realmente a Bíblia? Como é que a Bíblia foi produzida? Como é que ela chegou até nós? Como é um processo? Uma das coisas que a gente aprende quando a gente está lidando com a Bíblia, a gente está lidando com um texto antigo, né? Um processo de mais ou menos 1.500, quase 2.000 anos de escrita, vários autores, Deus usou as pessoas mais diversas possíveis, né? Interessante isso, porque você vai ter pessoas cultas como Moisés, que aprendeu lá no Egito,
Paulo, um homem também muito culto. O autor dos Hebreus, que é uma das áreas da minha tese recente, o autor dos Hebreus, ele é um homem muito culto, usa um grego de alto nível, com certeza uma formação retórica, até você vai ter o Evangelho de João, que é escrito de uma forma um tanto mais simples, né? Uma pessoa mais simples, como João era. Paulo que era um pescador, né? Embora isso não signifique que ele não tivesse nenhum treino, né? Mas a gente vai observar, tem também boiadeiro como Amós. Deus usou várias pessoas dentro de culturas diferentes, períodos diferentes. Às vezes a gente não atenta para isso. Eu vou passar um teste para você aí. Ó. Quando você pegar a sua Bíblia, que você sair de Gênesis para Êxodo, você virou a página da sua Bíblia, Gênesis para Êxodo. Ali se passaram 400 anos. Você tem ideia do que significa 400 anos? É quase a história do Brasil. Então, a Bíblia foi escrita por um longo período, né? Dentro de, obviamente, culturas diferentes, e a gente, às vezes, não atenta para esses detalhes. Então, nós precisamos entender como é a relação da Bíblia com a história e com a própria cultura, mas nós temos que entender essa questão de que essa revelação de Deus ela foi se dando de forma progressiva, durante muito tempo, em culturas diferentes, em costumes diferentes. Embora essa revelação de Deus, essa vontade de Deus, nós vamos ver, sobretudo, nos outros estudos, ela é supracultural, ela está acima da cultura, porque se a vontade de Deus dependesse de cultura, Deus tinha que escrever uma Bíblia, Deus tinha que escrever uma Bíblia para cada geração, para cada cultura nova, Deus tinha que escrever uma Bíblia nova. Ainda que a revelação se dê dentro da história da cultura, nós temos que entender que ali Deus também estava revelando a sua própria vontade ao seu povo, ok? E aí vai entrar nesse aspecto importante, como nós vemos aí no dia de aula, como é que ela se relaciona com Deus e a própria verdade, né? Então, nós vamos estar lidando com livros que foram escritos por homens, mas acreditando que também que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, infalível. Nós vamos tratar da inspiração, da autoridade das Escrituras, que são assuntos muito importantes hoje, e, sobretudo, no meio acadêmico hoje, cada vez mais há um ataque direto a essa ideia da Bíblia como infalível, autoritativa, inerrante palavra de Deus. Então, a gente precisa conhecer os argumentos e também ter os nossos argumentos, né? Qual é a mensagem da Bíblia? Uma pergunta importante. Será que a Bíblia, são vários livros, né? Durante muito tempo, será que a Bíblia tem uma mensagem unificada ou será que cada um construiu uma própria mensagem? Uma das coisas que nós vamos aprender é exatamente essa unidade das Escrituras, apesar de livros diversos, em períodos diversos. E essa perfeição da Bíblia mostra exatamente que aponta e mostra essa supervisão de Deus, do próprio Espírito, guiando todas as coisas. Então, a Bíblia é um livro perfeito. Então, você está lendo profecias que aconteceram no Antigo Testamento, por exemplo, para Jesus nascer lá em Belém de Judeia. E você vai perceber como Deus vai guiando a história e todas as coisas para que aquilo acontecesse. Então, você está vendo o Império Romano, você está vendo o domínio de Roma, o decreto de um censo, e tudo isso, em última instância, está realizando os desígnios de Deus, as profecias do Testamento. Então, tudo isso aponta realmente para a perfeição, a unidade das Escrituras. Nós vemos o próprio Jesus, logo no início do seu ministério, abrindo a Bíblia ali na sinagoga de Nazaré e lendo o texto de Isaías, dizendo assim: hoje se cumpriu essa profecia. Então, veja como Deus está guiando todas as coisas. Então, a Bíblia ela tem uma mensagem profundamente unificada, nós vamos ver isso. E outra pergunta é: qual é o valor para nós? É uma coisa que eu sempre gosto de tratar. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas estamos lendo a Bíblia como um livro, como um livro qualquer. Às vezes nós não estamos preocupados em sermos transformados pela mensagem da Bíblia.
Então, um bom leitor não é aquele que lê a Bíblia apenas para aprender, para que essas verdades fiquem na sua mente, mas para que ele seja transformado por elas, para que você medite nas Escrituras, para que o seu aumento de conhecimento intelectual sobre a Bíblia seja concomitante a o seu conhecimento, a sua transformação, ao poder do Espírito que vai transformando você. Ou seja, quando você está lendo a Bíblia, você está conhecendo mais de Deus e esse conhecimento precisa ser também transformador. Então, a Bíblia precisa ter um valor não apenas de conhecimento para vocês nesse curso. Ela precisa realmente ter um poder que transforme a vida de vocês, que torne vocês pessoas mais próximas de Deus. Então, eu acho que o alvo desse curso também vai ser esse, é que vocês tenham esse conhecimento experimental. Muito bem. Quando a gente vai falar da Bíblia, existem também diversas abordagens, né, e respostas. Como é que a gente aborda as Escrituras? Nós somos de uma tradição protestante e sempre enfatizamos o papel da autoridade absoluta das Escrituras. Mas é bom lembrar que existem outras abordagens também. Então, nós temos, por exemplo, a abordagem católica, nós ainda vamos falar um pouco mais sobre isso em outras aulas, mas basicamente o pensamento católico é que as Escrituras, eles abordam as Escrituras, eles entendem que Deus usou homens para escrever as Escrituras, mas a autoridade das Escrituras não é final, considerando que a tradição, aquilo que veio pela sucessão apostólica, sobretudo na pessoa do Papa, ela também tem pé de igualdade às Escrituras. Então, eles é por isso que a Reforma usava muito essa palavra sola, ou seja, somente as Escrituras. Não é que a Igreja Católica nega as Escrituras. O problema está não está em negar as Escrituras, mas está na palavra somente as Escrituras. Então, isso é muito claro no Concílio de Trento, que foi uma resposta ao período da Reforma, essa grande ênfase em condenar aqueles que diziam que a Bíblia era a única fonte de autoridade. A abordagem católica é: nós podemos estudar as Escrituras, é bom, é relevante, mas a interpretação das Escrituras correta é pela Igreja, e além das Escrituras tem aquilo que a tradição define, que tem tanta autoridade quanto as Escrituras, porque é a Igreja, em última instância, que cria a Bíblia. Esse é o pensamento resumido dos católicos. Existe também uma abordagem que é muito comum também, que é a abordagem daquilo que a gente chama de crítica bíblica. Essa crítica bíblica foi, sobretudo, um movimento que nós chamamos de liberalismo teológico, que surgiu no final do século XVIII, vai até o século XX, mas que tem raiz até hoje, e esse movimento buscava, sobretudo, uma grande influência de correntes filosóficas, como o racionalismo, e tantas outras fontes, aliás, tantas outras correntes filosóficas, o próprio iluminismo, enfatizava essa ideia de ler a Bíblia sem os pressupostos da sobrenaturalidade. Resumindo a isso. Então, era importante ler a Bíblia, mas a ciência moderna, o avanço do homem, da ciência, não permitia mais o homem ler as Escrituras, ver as Escrituras e ler as Escrituras com o pressuposto de que aquilo era a palavra de Deus. Era preciso passar a Bíblia no crivo da ciência, ver a Bíblia como uma literatura, ver a Bíblia apenas, muitas vezes, alguns pensavam assim, como a história da religião, cada povo tem a sua religião, as suas histórias, os seus contos, então a Bíblia é apenas isso. E é preciso, então, inclusive, desmistificar, desmitologizar tudo aquilo que os milagres, nada disso é real. Eu estava vendo um livro recente de um autor sobre o dilúvio, e ele diz assim, o dilúvio ali foi o quê? Foi 300 pessoas que passou ali, quase a pé enxuto, nada daquilo foi real. Então, esse movimento buscava, então, tirar das Escrituras, fazer uma leitura crítica da Bíblia, tirando tudo aquilo que, por exemplo, a arqueologia não tem certeza disso, então não deve ser. A Bíblia deve estar equivocada. E esse fenômeno, ele teve uma força muito grande nas universidades, primeiro na Alemanha, depois nos Estados Unidos e outras universidades também, que a maioria das universidades cristãs, durante esse período, entre o século XVIII, início, até o
século XX, sobretudo, no final do século XVIII até o século XX, a maioria sucumbiu completamente ao liberalismo. Então, os professores não acreditavam mais na Bíblia como palavra de Deus. E quando você tira as escrituras, na verdade, não fica nada. Isso foi a derrocada do cristianismo na Europa. É por isso que você vê hoje, até hoje, muitas igrejas sendo vendidas para hoje funcionam boates ou mesquitas, porque elas se esvaziaram completamente. Então, esse movimento de crítica bíblica, do liberalismo teológico, ele tem uma abordagem onde ele vai ler a Bíblia, mas como um livro qualquer, um livro que você vai definir o que é que você acha que é crível, o que não é crível. Estava há uns anos atrás, não recentemente, teve inclusive um seminário chamado Seminário de Jesus, o Jesus Seminar. E esse seminário, então, eles procuraram definir, vários estudiosos, né, scholars, como eles chamam, definir daquilo que no Novo Testamento Jesus falou, daquilo que existe, o que é realmente crível. Então, eles escolheram, fizeram uma seleção do que realmente eles achavam que era crível, que se podia dizer assim, isso é um fato. E o restante isso é invenção da igreja posterior. Então, isso é uma lástima, realmente, infelizmente, esse pensamento. Mas é bom que vocês entendam que existe essa abordagem, quando vocês estiverem lendo livros, ficarem atentos a essa abordagem liberal. Existe também as abordagens proféticas. Eu usei essa terminologia para me referir a vários grupos que entendem que a Bíblia não é a única fonte de autoridade, mas também as profecias, como, por exemplo, nós vemos os mormons, né? Então, eles têm a Bíblia, mas têm um livro específico deles que complementa as escrituras. Então, existem vários grupos onde a Bíblia não é a única fonte de autoridade e doutrina, mas também as pretensas revelações. Então, de repente, eu me diz, olha, eu tive uma revelação que Deus disse que a partir de agora todo mundo tem que servir a Deus desse jeito. Então, esquece o que a Bíblia falou, muda-se tudo, agora a gente vai por esse caminho. Isso também, a gente observa que esse tipo de abordagem não é incomum hoje, a gente precisa estar atento também. Existe a abordagem clássica protestante, que é aquela abordagem correta, né? Que é a abordagem que o próprio Senhor Jesus teve em relação às Escrituras. É um assunto que vocês vão ler sobre isso. Eu estou enviando 2 textos para vocês lerem especificamente sobre como Jesus via as Escrituras, como que ele tratava as Escrituras. E a gente quando lê e estuda sobre isso, observa que Jesus acreditava que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Obviamente, Pedro vai dizer que essa palavra, ele mesmo era o inspirador dessa palavra. Ele é o centro das Escrituras. Os profetas falavam, como Pedro diz em 1 Pedro, através do Espírito de Cristo. Mas o próprio Jesus, encarnado, Deus homem, cita as Escrituras, crê nas Escrituras como palavra de Deus. Então, a abordagem protestante, usei esse termo latino, o tota scriptura, ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse é uma grande ênfase da reforma. A gente precisa ter muito cuidado, eu também gostaria de tocar nesse ponto também, cuidado, porque às vezes a gente vai formando uma Bíblia dentro da Bíblia. A gente só escolhe um livro da Bíblia. A gente só quer um livro e não quer outro da Bíblia. Então a gente precisa reafirmar todas as Escrituras. Tudo é inspirado por Deus. Textos fáceis, alguns que são também mais difíceis. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Outra ênfase é o só da Escritura, ou seja, somente a Escritura, e nada mais da Escritura, nem a tradição, nem aquilo que os homens dizem, tudo aquilo que estiver fora das Escrituras ou que contradizer as Escrituras, a Igreja e nós não devemos acreditar. Né? E é por isso que a reforma tem vários pressupostos que nós vamos ver ao longo do curso, fundamentais, como a inerrância, a infabilidade, a autoridade das Escrituras, a preservação das Escrituras, a clareza das Escrituras. E esses são pressupostos que foram muito importantes. E vemos hoje também, nesse último tópico aí, nós vemos também várias abordagens pós-modernas. Nós temos observado que
Nós estamos vivendo nessa era de pós-modernidade, onde já existe uma rejeição ao conceito de verdade. Então, cada vez mais os homens vão ficando mais endurecidos quando você fala de verdades absolutas, da Bíblia como verdade, como Jesus santifica, na verdade, a tua palavra é verdade. Então, cada vez mais há uma tendência do homem pós-moderno de rejeitar aquilo que a gente fala, ou quando nós estamos abordando as pessoas, falando da autoridade da Bíblia como palavra de Deus, como verdade absoluta. A abordagem pós-moderna, quer seja de pessoas que não acreditam na Bíblia, ou pessoas cristãos que têm uma perspectiva pós-moderna, é de relativizar as verdades da Bíblia. Okay? Não, isso era cultural, isso era um outro tempo, a gente está vivendo em outra época, então isso aqui não serve mais para nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas abordagens pós-modernas. Okay? Bom, quando a gente vai estudar a Bíblia também, nós precisamos entender o caráter disciplinar desse estudo. Ou seja, quando você estuda a Bíblia é um livro que, de alguma forma, a sua história, o seu conteúdo está relacionado a muita coisa. Então, por exemplo, a história, então a gente precisa aprender um pouco de história para ler. Okay? Então, você está lendo, quando você aprende, por exemplo, sobre o Império Romano, você precisa entender a história para conhecer um pouco a Bíblia. Você está lendo o Antigo Testamento, você não escuta falar de fariseu, de saduceu, de sinagoga. De repente você chega no Novo Testamento, está lendo no Novo Testamento, está lendo a Bíblia, está lá, falando de fariseu, saduceu, e você, bom, o que é isso? Então você precisa entender um pouco a história para que você compreenda, obviamente, a Bíblia. A arqueologia também é importante, embora a gente deva ter cuidado com alguns pressupostos arqueológicos que são equivocados, mas também é uma ferramenta muito importante. A linguística, que trata da língua, do fenômeno da língua, como é que o homem utiliza a língua. A própria Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Nós temos o Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, algumas pequenas partes em aramaico, como Daniel e Jeremias, são pequenas partes da Bíblia. E todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Então, você está lidando com idiomas, né? com linguagem. Então, a linguística também nos ajuda a entender, sobretudo no processo de tradução, no processo de compreensão. A literatura, interessante que tem uma parte que nós vamos tratar, inclusive nos livros que eu indiquei para vocês, foi traduzido recentemente agora para o português, é um livro que vai ajudar, porque vai mostrar a Bíblia como literatura, ou seja, você vai aprender o que é uma narração, é um texto narrativo, você precisa entender que grande parte da Bíblia são textos narrativos, você tem que entender. Isso é muito para hermenêutica, ok? Não quero adiantar, não. Mas, por exemplo, você tem que entender o que é uma parábola, você tem que entender as figuras de linguagem, a forma de se falar, muitas figuras de linguagem. Né? O próprio Jesus usa uma série delas, né? Parábolas, símiles, comparações. Então você precisa entender um pouco também da Bíblia como sendo um livro de literatura. Isso também ajuda. A própria filosofia, a forma de pensar, de raciocinar, embora a Bíblia não seja um livro filosófico em si, mas existe uma forma de pensar, existe uma cosmovisão, nós temos que conhecer, entender que isso também é importante. E a própria hermenêutica, que é como nós interpretamos algo. Como é que a gente interpreta? E a hermenêutica lida exatamente com isso. Quando você está lendo a Bíblia, você naturalmente está interpretando, ou bem ou ruim, mas você está fazendo, ou seja, a sua mente está ativando vários conhecimentos e você está ali tentando adivinhar o que é aquilo. Você pode ser um bom intérprete, pode ser um mau intérprete, mas quando a gente vai lidar com a Bíblia, a gente envolve, você acaba lidando com a hermenêutica. Todas essas disciplinas, como eu coloquei aí na ficha de texto, elas possuem um caráter complementar, nunca absoluto. Okay? Sobretudo considerando a natureza sobrenatural da Bíblia e a história contada em suas palavras. Então, nós não estamos, apesar de estarmos, todas essas ferramentas nos ajudarem a entender a Bíblia é um livro sobrenatural. Então, o fato de ter um milagre, porque a ciência diz que isso não é possível, eu não posso acreditar. Não, a Bíblia é a Bíblia. Okay? Então, todos esses estudos, eles são importantes, mas
não são absolutos. Basicamente, essa é a introdução que eu queria trazer para vocês sobre a Bíblia. Agora, vamos falar um pouco mais da Bíblia, né? E, sobretudo, essa questão da Bíblia e o relacionamento da Bíblia com o conhecimento de Deus. Uma pergunta que é muito importante nós fazermos é como é que a gente conhece a Deus, né? E por que Deus, então, revelou a Bíblia? E uma das coisas que nós aprendemos é que como é que a gente conhece a Deus? A própria Bíblia vai nos falar um pouco a respeito disso. A Bíblia, ler a Bíblia, a própria Bíblia em si tem a ver com isso, com o conhecimento de Deus. Não esqueça isso. Calvino tem uma frase aí que eu coloquei na ficha, diz assim: o homem jamais chega a um conhecimento puro de si sem que antes contemple a face de Deus. Quando você conhece a Deus, você também, e esse conhecimento vai ser um conhecimento pelas Escrituras, sobretudo conhecimento especial pelas Escrituras, você vai conhecer e descobrir o que você é, o que é que nós somos. Então, Calvino vai mostrar que a Bíblia, o conceito de Bíblia, de revelação, tudo isso está atrelado ao próprio conhecimento de Deus. Então, quando você pega a Bíblia, o que é que você tem ali em suas mãos? Como é que eu conheço a Deus? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Como é que eu conheço a Deus? Então, é o que nós chamamos isso de revelação. O que é revelação? Essa palavra revelação vai ser o objeto do nosso da próxima aula. É o ato pelo qual Deus se manifesta e se dá a conhecer as suas criaturas. Se revelar e se dar a conhecer, a ideia de tirar o véu, se mostrar. Como é que Deus se dá a conhecer? Como é que eu conheço a Deus? E a própria Bíblia vai falar a respeito desse conhecimento. Então, primeiro, nós temos a revelação geral ou natural, tanto pela natureza, como o Salmo 19 diz, que os céus proclamam a glória de Deus. Como é que eu conheço a Deus? Eu não vejo Deus, mas como é que ele se dá a conhecer? Primeiro, pela criação. Então, esse Deus triuno que resolveu um dia, que planejou, aliás, e resolveu criar tudo um dia, ele se revelou através da sua criação, primeiro através da natureza. Nós chamamos de revelação natural. Essa revelação natural ou geral mostra que há um Deus de fato. É impossível negar. Nós olhamos a natureza, a perfeição, nós mesmos, e o próprio Paulo vai falar nesse texto de Romanos 2, 12 a 16, que o nosso próprio coração, o fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós temos essa semente religiosa. Então, todos nós, a natureza, a nossa própria existência aponta para esse Criador. É por isso que em todas as sociedades, mesmo antigas, você vai ver o sentimento religioso, certo ou errado. O homem busca alguma coisa. E é por isso que as pessoas também buscam essa tendência, como Calvino dizia, do homem a fabricar ídolos. O coração do homem, Calvino dizia, é uma fábrica de ídolos. O homem busca adorar alguma coisa. E por que isso? Isso tem a ver com a revelação natural, isso tem a ver com a própria forma como Deus criou o homem, colocando nele essa semente religiosa. Essa é a revelação especial. Qual o problema dessa revelação especial? É que essa revelação especial, depois da queda, embora mostre que é um Deus, ela não nos diz como é que a gente adora esse Deus. Então, se você chegar, por exemplo, em frente do mar, ficar olhando para a lua, para as estrelas, assim, eu acho que teve um Deus que criou tudo isso. Ok, como é que eu sirvo a ele? Como é que eu adoro esse Deus? A natureza não vai dizer isso a você. Ok? E, sobretudo, depois da queda, nós nascemos completamente alheios a Deus. Nossa tendência é criar os nossos deuses. E é por isso, então, que Deus precisava se revelar de uma forma especial, que era a Bíblia, para que Deus, então, se desse a conhecer o homem. E, aliás, seria muito estranho que Deus não fizesse isso. Eu sempre costumo dizer, veja, Deus é um ser moral. Né? Então, como é que eu sei, ou como eu descubro como servi-lo? Seria estranho que Deus não nos dissesse. Se Ele nos criou como seres morais, eu e você, nós ensinamos ao nosso filho, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Nós temos padrões morais. E Deus que criou as suas criaturas, e no caso o homem, a mulher, Deus simplesmente diz assim,
Não, cada um me serve do seu próprio jeito. Seria estranhíssimo, não? Então, como é que eu agrado a esse Deus? O que é que eu sei o que é agrado? Não, qualquer coisa que você puder fazer, ok. Toda religião é igual. Não faria sentido. E é por isso que Deus, então, se revela de forma especial. E essa definição aí que você tem aí na ficha de aula, a revelação especial, ato pelo qual, através da Bíblia, Deus falou e conduziu os escritores sagrados para que registrassem de forma verdadeira, autoritativa e inerrante a sua vontade. Então, essa é a revelação especial, é a Bíblia. Deus se revelando ao homem, sobretudo após a queda, para que essa verdade ficasse registrada, para que essa verdade fosse crida e, acima de tudo, para que essa verdade fosse centralizada na pessoa de Cristo. Né? Mas então, qual é a origem então dessa revelação especial? De onde é que vem a Bíblia? A Bíblia tem a ver com o plano eterno do Deus triuno em se revelar. Nós nunca devemos imaginar que a queda ou que tudo que aconteceu foi algo aleatório. A Bíblia fala de coisas acontecendo antes da eternidade. Inclusive, Pedro vai dizer que a própria morte de Jesus, o sangue dele foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, esse Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, resolveu criar todas as coisas. E a própria ideia das Escrituras, como um plano eterno de Deus, né? Foi um acaso a ideia de Deus criar a Bíblia, considerando que Deus conhece todas as coisas, a ideia de Deus era de se dar a conhecer de forma profunda aos homens através das Escrituras. Então, Deus, ele se dá a conhecer como Deus triuno pelas Escrituras. Nós conhecemos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo através das Escrituras. É essa gloriosa história desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a história bíblica aponta para esse Deus triuno, esse Deus que se revela de forma gloriosa nas Escrituras. Paulo fala isso em Efésios, logo no início, na sua doxologia, o Pai que antes da fundação do mundo elege um povo, e o Filho que então vem realizar essa obra de salvação, e o Espírito Santo então que aplica essa obra de salvação no coração do seu povo. Então toda a Escritura narra essa revelação gloriosa. Então a origem da Bíblia tem a ver com o próprio propósito de Deus, em se revelar ao seu povo, em nos ensinar a respeito desse Deus trino, né? Ou triuno, como alguns chamam. Então, qual era a necessidade de termos a Bíblia? Na história da redenção, eu ainda vou falar na próxima aula sobre isso, nessa história da redenção, o grande propósito dessa história era magnificar uma das pessoas, aquela que viria morrer, aquela que viria dar a vida pelo seu povo, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Deus se dá a conhecer aos homens, às criaturas, mas de uma forma gloriosa, onde uma das próprias pessoas da Trindade de Deus se faria carne, para que fosse o centro. Paulo vai explicar isso em Efésios. Deus planejou que Cristo fosse o centro da história do seu povo. Isso sempre teve nos planos eternos de Deus. Então, a Escritura revela a respeito desse Criador glorioso, desse plano da redenção glorioso. Então, nós precisávamos conhecer esse plano da redenção. E as Escrituras, então, têm esse objetivo de nos ensinar qual é esse plano da redenção. O que é que a gente precisa crer a respeito de Deus? Quem é esse Deus? Como é que eu sou transformado por Ele? Como é que eu agrado a esse Deus? Como é que eu adoro? Como é que eu sirvo? Eu só encontro isso nas Escrituras. Sobretudo depois da queda do homem, considerando a nossa natureza corrompida, as estratégias de Satanás de deturpar a própria Bíblia, como nós vimos, ele tentou fazer isso com o próprio Senhor Jesus Cristo, tentando deturpar as Escrituras Sagradas. Então, isso tudo me faz ter a certeza de que a Bíblia, apesar de ter sido escrita por homens, ela é, de fato, um livro inspirado por Deus. Então, a Bíblia é um livro divino humano, ou seja, foram homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia, conforme Pedro vai nos dizer nesses textos aí. Vocês podem observar, podem conferir aí esses dois textos, homens santos, e falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso.
Algumas pessoas dizem assim, bom, mas eu posso crer na Bíblia, mas eu não creio em Jesus Cristo. Isso não é possível. E é por isso que eu pedi que vocês lessem, e vou mandar alguns textos para vocês, porque o próprio Jesus testifica sobre a autoridade das Escrituras. Okay? Nós vemos que o Senhor Jesus ele testifica a respeito da autoridade das Escrituras, o que mostra, o que aponta para o fato de que as Escrituras são a palavra de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus Cristo, eu vou mandar para vocês esse PDF, Jesus acreditou no relato da criação. Mateus 19, Jesus está falando, não tens lido que desde o princípio o Criador fez o homem e a mulher. Nós vemos que Jesus atribui ou fala de Moisés como aquele que escreveu, né? Assim, em João 5:46, porque se vós cresse em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então, Jesus está atribuindo a Moisés. Jesus acreditou na historicidade, por exemplo, do dilúvio, ele fala de Noé. Jesus acreditou na historicidade de Abraão. Abraão viu, lhe disse, alegrou. Na historicidade de Sodoma e Gomorra, na mulher de Ló, né? De que o maná no deserto, aquele milagre foi real. Ele diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão do céu. Ele fala de Davi como sendo o autor dos Salmos. Ele fala da história de Jonas, né? As pessoas, bom, acho que eu não vou acreditar na história da baleia, mas ele fala uma história real. Jesus acreditou que Daniel, de fato, foi quem escreveu o livro. Ele fala a respeito disso. Quando, pois, vides que a abominação das violações que falou o profeta Daniel está no lugar santo, né? Ele acreditou na unidade de Isaías, cita vários textos e porções diferentes de Isaías, atribuindo a Isaías. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele aceitou aquele cânon judaico, aqueles livros. Jesus fala da lei de Moisés e os profetas e nos Salmos, em Lucas 24:44, possivelmente se referindo àquela tripla divisão do cânon hebraico, né? Lucas 24:44. Jesus ensinou que cada palavra das Escrituras procede de Deus, né? Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele está sendo tentado, Satanás usando as Escrituras de forma errada, Jesus respondendo com a interpretação correta das Escrituras. Jesus fala que as Escrituras testificam dele. Então, todos isso aí são exemplos que vocês vão observar que mostram de forma clara e inequívoca que Jesus cria que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Okay? Mas, para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer que a Bíblia também tem um alvo glorioso. Então, esse alvo, qual é o propósito? Obviamente, nos conhecer esse Deus triuno, mas também nos ensinar a respeito dele. Paulo vai dizer nesse texto que a Escritura é inspirada, a palavra literalmente é de soprada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, né? Para a educação na justiça. Então, a Bíblia ela foi escrita não apenas para que a gente conhecesse esse Deus, soubesse da existência, conhecesse essa história, mas também que nós tivéssemos um conhecimento experimental desse Deus triuno. Esse é o alvo, é conhecê-lo. E esse conhecimento deve produzir adoração, comunhão, serviço, proclamação. É por isso que Deus diz a Josué, medita de dia e noite. O Salmo também diz, medita nas Escrituras. Bem-aventurado o homem que medita nas Escrituras. Meditar, ler, ponderar diariamente. Então, é bom que você entenda que esse livro maravilhoso, que você tem em mãos, e eu também tenho, foi escrito não apenas para nos dar um conhecimento teórico de Deus, mas um conhecimento experimental. Então, eu espero que vocês leiam a Bíblia, e não apenas para aprendê-la, mas que vocês ponderem nos textos, meditem nos textos, e apliquem essas verdades no coração de vocês. E que ao longo desse curso, tudo aquilo que nós estivermos aprendendo juntos sirva também para o crescimento espiritual de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.